Então vamos lá, começar o mês aqui no JC falando sobre economia. Por quê? A partir de agora, começam a valer as novas regras de tributação para aquelas compras feitas nos sites internacionais, tá? Para entender como é que vai ser, né, trazer mais detalhes sobre esse assunto. Inclusive você que já é acostumado a comprar nesses sites, ou você que sempre fica de olho ali, enche o carrinho, ainda não teve coragem de comprar, mas está pretendendo comprar, vamos entender como é que vai funcionar a partir de agora ao vivo com Simon Cavalcante. Conta aí, Simon, boa noite para você. Oi, linda. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o JC. Pois é, a gente abre essa edição falando desse assunto que, com certeza, acho que interessa a maioria dos nossos telespectadores, né? Já que essas compras internacionais viraram a febre entre os brasileiros, entre os paraibanos não é diferente, né? Muita gente aproveita esses preços mais em conta. Agora, esses preços saem mais baratos, justamente porque até então não havia essa taxação de importação, né? As empresas, algumas empresas burlavam as regras, faziam como se estivesse vendendo de pessoa física para pessoa física, né? E aí não pagavam esses tributos, o que terminava sendo até injusto com empresas brasileiras que pagam aí vários impostos. Pois bem, então para acabar com essa sonegação de impostos, o governo começou a colocar em prática a partir de hoje essas novas regras. Na prática é o seguinte, né? Para quem compra até $50, se a compra for até esse valor, vai ter a isenção. Mas para a gente explicar melhor como vai funcionar tudo, para não restar dúvidas, para quem gosta de comprar, né, desses sites internacionais, eu vou conversar agora com o doutor Matheus César, ele que é advogado e especialista em direito tributário. Doutor Matheus, explica para a gente, né? Na prática a gente sabia assim que pela lei já deveria haver essa tributação, mas não acontecia. Enfim, o que é que muda a partir de hoje? Boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite ao nosso telespectador que nos acompanha de casa. Antes de mais nada, Simon, é importante destacar que esse tributo, né, os tributos incidentes sobre essas compras internacionais, eles sempre foram devidos na realidade. E o que ocorria no mais das vezes é que, por se tratar de uma operação que movimentava, né, eram muitas operações e não havia uma fiscalização que desse conta, as empresas elas adotaram estratégias que permitiam o não pagamento desses tributos, a exemplo do que você falou. Ou seja, uma empresa, pessoa jurídica, que vendia como se fosse de uma pessoa física para uma pessoa física. E a partir de hoje, de 1º de agosto de 2023, o que passa a vigorar é a possibilidade dessas empresas elas aderirem a um programa chamado Remessa Conforme. Nesse programa, as empresas elas vão ter que se cadastrar junto ao governo federal, junto à Receita Federal, e uma vez cadastrados, nas compras até $50, haverá a isenção do IPI, do II, que é o imposto de importação, que tem a alíquota de 60%. Por outro lado, com essa isenção, também o governo federal ele vai passar a fazer a cobrança antecipada do ICMS. E esse imposto, que tem competência estadual, ele a partir de agora vai ter o seu pagamento antecipado nesses casos. Então, na consequência, o que passa a ocorrer? A empresa que se cadastrar no programa Remessa Conforme, o consumidor ele passa a ter direito à isenção no imposto de importação. Por outro lado, a empresa, uma vez cadastrada, ela terá que antecipar o pagamento do ICMS, que está hoje estimado numa alíquota de 17%. E a consequência é que isso pode sim acarretar no aumento dos preços e, claro, tocar a realidade do consumidor final. Agora o senhor estava me explicando, né, o que acontece hoje quando a gente faz alguma compra internacional, é aquele medo da tributação, que o consumidor ficava sem saber quanto iria pagar na prática, né? Agora vai ser diferente, ou seja, o produto, no preço do produto já vai estar embutido ali os impostos, então, ou seja, já vai ser cobrado do consumidor o valor exato, não é isso? Simon, na linha do que tem sido muito discutido agora na reforma tributária, nós percebemos um movimento muito em prol da transparência, ou seja, com o cadastramento nesse programa do governo federal, da Receita Federal, as empresas elas vão ter um maior dever de prestar as informações de forma transparente aos consumidores. Então, a tendência é que já no momento da compra seja indicado, além das informações relativas ao produto, ao seguro, ao frete, que ali também haja a indicação dos tributos incidentes naquela operação. Isso, para o consumidor, é muito importante porque, por exemplo, a respeito do ICMS,
o ICMS ele vai ter que ser antecipado, ou seja, não vai haver mais aquela surpresa. E com relação à isenção do imposto de importação, tudo isso já vai estar muito bem posto dentro desse limite de $50. Agora, isso sempre gera uma discussão, uma polêmica, né? Porque há quem critique o governo por estar abrindo mão desses recursos, né? Que o senhor até estava explicando que são bilhões de reais que o governo deixa de arrecadar. Também prejudicaria algumas empresas brasileiras que pagam impostos, mas também o consumidor, né? Ele quer pagar menos e está cansado também de pagar tanto imposto, não é isso? Ou seja, existem esses dois lados. É como a gente está conversando, existem na realidade nuances e possibilidades que vão ser a partir de então implementadas com base nesse novo regime. Como consequências, a gente pode apontar para dois lados, tá, Simon? Primeiro, com o cadastramento no programa Remessa Conforme, a tendência é que o desembaraço aduaneiro ele ocorra de forma mais rápida. A Receita Federal, por exemplo, ela estima que o tempo ele vai se reduzir de 5 dias para até 1 dia, porque essas compras vão ser redirecionadas para o canal verde na hora do desembaraço, que significa, em palavras mais fáceis, de que isso vai ocorrer de forma menos burocrática. Contudo, por outro lado, vai haver, a partir de então, como eu explicava, a antecipação no pagamento do ICMS. Ou seja, haverá uma celeridade maior, essa é a tendência, ao mesmo tempo que é possível que haja, sim, uma oneração no valor dessas mercadorias. Ou seja, o governo federal deixa de arrecadar, já para os estados vai ser bom, já que vai ter essa cobrança antecipada do ICMS? De certa forma, sim. Mas veja, com esse cadastro, agora nesse programa, o que passa a ocorrer é que a fiscalização ela passa a ocorrer de uma forma mais intensa, mais ostensiva. Então, veja, as empresas que antes não tinham o cadastro, ainda que haja agora essa margem da isenção dos $50, mas ainda assim elas vão ter, a Receita Federal vai ter um maior conhecimento das operações. É dizer, as empresas que venderem acima de $50, de forma mais fácil, a informação de que essas compras ocorreram vai chegar na Receita Federal e, obviamente, é claro que isso só vai ser percebido com o tempo, mas ao passo que há uma renúncia também pode existir um implemento, um aumento na arrecadação, porque a operação em si passa a ser mais fiscalizada. Tá certo, doutor Matheus, muito obrigado por explicar aqui pra gente. Então vamos resumir, né, toda essa questão, aquela surpresa, aquele medo que os consumidores tinham de comprar, e muita gente está pensando, eita, e agora? Se eu comprar um produto, então posso pagar mais caro depois? Tem uma surpresa? Não, porque esse valor vai ser cobrado antes, ou seja, não tem mais esse risco de tributação. E isso se a empresa, né, aderir a esse programa, fizer tudo certinho, né? Essas plataformas como a Shopee, a AliExpress, elas se comprometem, né, a fazer essa adesão, só que assim, elas estão trabalhando ali com milhares e até milhões de vendedores, né? Mas elas podem impor regras para que essas empresas façam essa adesão. Então a gente vai observar aí nos próximos dias. Outra vantagem aí, né, como ele falou, é que esses produtos internacionais, né, eles podem ter uma liberação mais rápida, né? Se aquela empresa tiver feito essa adesão ao programa, então ao invés de a gente ficar com aquele produto dias e dias, né, na alfândega, agora, né, a promessa de que seja liberado em pelo menos um dia, né? Então é isso, né? É o governo aí tentando regularizar nessas empresas que burlavam as nossas regras fiscais, né? Então são essas mudanças que começam a ler a partir de hoje. Linda, é com você no estúdio. Muito bem, Simon. Obrigada pelas informações. Boa noite para você.